Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos ler aí do versículo 17 em diante. É um texto que a gente até que lê muito na nossa igreja, né? E como é algo que é para se lembrar sempre, né? A ceia é em memória do Senhor, então é para ficar se lembrando. Então não há nenhum problema nós ficarmos no mesmo texto algumas vezes, desde que trazendo algo também diferente para as nossas vidas, amém? Eu me lembro da pregação que o Senhor pediu para Jonas ministrar em Nínive. Ele ia ficar 40 dias ministrando a mesma coisa, 40 dias, arrependam-se, 40 dias. Então a oração, o João Batista, ele pregava no Jordão a mesma coisa: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, tinha que ficar repetindo para que as pessoas conseguissem entender que elas precisavam se arrepender. Jesus vem com a mensagem de arrependimento, né? Os discípulos continuam com a mensagem de arrependimento. João escreve as cartas lá, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, também clamando por arrependimento, principalmente em 6 daquelas 7 igrejas, né? Pedindo ali para elas se arrependerem. Então, irmãos, a mensagem, ela às vezes ela é repetida, né? Mas o Senhor traz algo novo, com certeza, sempre para os nossos corações, amém? Então eu creio que assim será também na sua vida hoje, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, fala sobre uma situação que estava ocorrendo naquela igreja, a igreja de Coríntios, amém? E aí diz o seguinte aqui, ó: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua parte, sua própria parte, sua ceia, né? E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, ó Pai, por essa palavra, que ela é viva e transformadora, Pai. Ela pode movimentar muitas situações em nossas vidas. Te peço, ó Pai, que assim como diz em sua palavra, até a divisão, ó Pai, da alma e do espírito, aqueles lugares que ninguém consegue atingir, ó Pai, atinge através da sua palavra.
Que cada um de nós venhamos a entender, ó Pai, exatamente o que é ser igreja, o que é ser corpo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do seu santo nome, que em tudo isso o Senhor seja exaltado, adorado e glorificado em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos, que Deus abençoe vocês, né? Cada instituição religiosa tem a sua maneira de ministrar a ceia, de distribuir os alimentos e também de interpretar os textos bíblicos, né? E nós vamos aqui trazer ao nosso coração a forma com que nós entendemos que está descrita essa palavra e como devemos agir, irmãos, quando nós estamos juntos, amém? Eu estava ali cantando louvor com a pastora Alessandra, e aí eu acho que às vezes eu fico pensando, será que era para você do louvor algum dia? Porque eu fico pensando, se eu estivesse lá em cima, eu já ia falar, ó, pega o irmão que está do seu lado aí, porque eu sou meio extrovertido, né? Eu sou de grupinho, né? Eu gosto de estar junto. Então eu já ia falar, pega na mão desse irmão aí, tá cantando para quem? Para telão? Aí você está cantando para o seu irmão que está do seu lado, né? Então fala para ele, olha no olho dele, olha no olho dela, né? Então assim, eu não sei se eu ia constranger mais a igreja, ou se eu ia fazer a igreja ser o que tem que ser, irmãos, porque nós somos chamados para estar juntos, né? Não adianta a gente querer achar que, eu não consigo, a minha personalidade não permite. A personalidade de Pedro não permitiria ele ser levado para a cadeia sem reagir. A personalidade dele não permitiria isso. O rapaz foi prender Jesus, ele arrancou logo a espada e arrancar a cabeça do moço chamado Malco. Então a personalidade dele, as características que Pedro tinha ali, o seu temperamento não permitiria isso. Agora quando Jesus retorna, que ele morreu, ressuscitou, encontra Pedro na praia, e ele fala para ele, Pedro, se tu me amas mesmo de verdade, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, tu, quando realmente estiver firme, no outro texto ele fala, quando te converteres verdadeiramente, fortaleça os teus irmãos, ou seja, mostra para eles que dá para ser quem eu quero que seja. Eles não precisam ser quem eles acham que eles é. Então nós também, irmãos, às vezes nós precisamos mudar algumas coisas, amém? E aí esse mesmo Pedro, quando ele é preso, junto com outro discípulo, eles saem da cadeia festejando por serem dignos de serem açoitados e presos pelo nome. Que nome? O nome de Jesus. Então assim, nós precisamos ser igreja, amém? Nós precisamos, esse texto aqui de hoje, de Coríntios, 1 Coríntios 11, é para nos ensinar a ser igreja, irmãos, amém? Não tem como você ser igreja na sua casa, não tem como você ser igreja no seu quarto sozinho, não tem como isso. Igreja é uma união de membros que formam um corpo, cada um fazendo a sua parte, a sua justa parte, né? Cada um tem a sua obrigação dentro da igreja, e aí sim nós vamos contribuir para a edificação do corpo, amém, irmãos? Então nós precisamos aprender isso, né? E esse texto de hoje ele está nos trazendo essa informação sobre essa questão. Então aqui nesse texto, né, irmãos, de 1 Coríntios 11, do 17 ao 33, Paulo está trazendo uma repreensão para a igreja. Ele está repreendendo aqueles irmãos, por quê? Porque ele já havia ensinado como que fazia a ceia. Tem uma parte do texto, quando nós chegarmos nele, eu vou falar para vocês, relembrar. Nessa parte Paulo está dizendo assim, eu já havia explicado, e eu venho explicar novamente. Está escrito no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não é o que vos estou entregando, é o que vos entreguei. Ou seja, ele já havia ensinado, que ele aprendeu de Jesus, e ele vem ensinar novamente para eles. Então ele vem novamente trazer uma mensagem, olha, é dessa maneira que vocês devem agir. Então ele está trazendo aqui uma repreensão para eles. E nessa passagem, o que eles querem nos ensinar principalmente? Para nós entendermos a importância da unidade da igreja, nós precisamos aprender a importância da unidade da igreja. Nós precisamos aprender o significado da ceia. A ceia não é alguma coisa simples e qualquer que simplesmente está acontecendo, tem ali o seu dia. Não é algo simples, tem um significado muito importante. E outra coisa é a seriedade com que devemos participar dela. Nós precisamos participar de uma maneira séria. Por isso que a nossa igreja, a gente não aconselha e nem orienta as pessoas a deixar as crianças pegarem a ceia. Nem que seja para o pai e a mãe falar assim, não, está com vontade, deixa comer. Por quê? Porque é algo sério.
não é algo, não é uma brincadeira, não é um passatempo, é algo sério. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos, desde o berço em casa, na nossa casa, a eles se importarem da maneira correta na hora da ceia. Amém, irmãos? Então nós temos que aprender isso, né? Então nós vamos falar sobre esses 3 principais tópicos: a importância da unidade da igreja, o significado da ceia do Senhor e a seriedade, né, com que devemos participar dela. Amém? Então a primeira aí, falando de unidade da igreja. Então Paulo ele começa aqui fazendo essa crítica para eles. E no grego, essa palavra que ele diz ali que há divisões, ele menciona divisões entre eles. Essa palavra no grego é schismata. O significado disso quer dizer que é formação de facções ou criação de conflitos. Alguma forma que eles estavam agindo dentro da igreja, que nós lemos, inclusive está escrito, eles faziam como se fosse uma facção dentro da igreja, um grupo organizado que era contra um outro grupo. E aí o que acontece com a facção? Ela sempre busca o bem para ela, não importa o todo, importa ela. Se o meu corpo, se a minha vida, se a minha família está bem, está tudo bem. Jesus não age dessa maneira. Jesus ele age pensando no todo, amém, irmãos? Todas as coisas que Jesus faz, por mais que seja desagradável para alguém naquele momento, pensando no todo é o melhor. Por isso que Jesus fala para os discípulos: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Então tem coisas que nós passamos que nós pensamos assim: não, mas não é justo isso acontecer comigo. Calma, tenha paciência. Jesus está pensando no todo. Ele não está pensando na sua vida agora, no dia de hoje, nesse trabalho que você estava, nesse relacionamento que você estava. Jesus está pensando na sua vida eterna. É por isso que ele faz algumas coisas pontual que parece ser ruim. Então quando criou-se essas facções aqui, esses grupos de conflito dentro da igreja, aqui nessa parte que Paulo está citando, esse grupo só pensava em si. Então Paulo ensinou a ceia. A ceia é o seguinte: vocês vão pegar o pão, da mesma maneira que Jesus fez lá naquela mesa, lá em Mateus capítulo 26 está escrito. Então vocês vão pegar esse pão, dividir um pedaço para cada irmão. Aí vai pegar lá o vinho, que naquela época eles usavam o vinho, então vai dar ali um pouco para cada irmão. E aí vocês vão cear. Todos comem a mesma quantidade, todos bebem a mesma quantidade. O que eles fizeram? Quem tinha mais dinheiro levava a sua própria ceia. Então eles tinham o dinheiro deles lá, eles levavam lá muitos pães, muitas carnes, muitas bebidas e colocavam lá no cantinho. Imagina na nossa igreja aqui, cada um tendo o seu cantinho. Tem um grupinho ali, um grupinho ali, um grupinho ali, e cada um com seus alimentos. Só que aí tinha grupinhos que não tinham condições. Então eles não traziam pão, não traziam bebida, não traziam nada. E aí Paulo descreve aqui que uns se embriagavam e ficavam empazinados, enquanto os outros passavam fome, não comiam nada. Então o que é isso na igreja do Senhor? É tirar o princípio do que é ser igreja. Por exemplo, irmãos, nós temos o nosso corpo, né? Vamos considerar o nosso corpo. Se eu estou com o meu pé doendo, eu não vou deixando ele doer até que tenha que cortar fora. Eu, com as minhas mãos, pego lá um medicamento e vou passar, vou enfaixar, vou usar o outro pé esquerdo mais vezes do que o direito para não forçá-lo, ou seja, vou assumir a responsabilidade do outro pé com esse que está bom, e até que ele melhore. Quando ele melhorar, ele volta a fazer a função. Assim é na igreja, irmãos. Não existe a possibilidade de nós sabermos que alguém está mal e eu continuar com a minha vida normalmente. Não, mas eu trabalho, o meu recurso é meu, a minha casa é minha, as minhas bebidas e comidas são minhas, não me importa o outro. Não, se você age assim, você não é igreja. Nós não somos. 1 João, primeira carta de João, lá no final da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 17, ele diz o seguinte: se vocês possuírem recursos deste mundo. O que é recurso deste mundo, irmãos? Dinheiro, alimento, vestes, casa, o que for, bens materiais. Se você possui recursos deste mundo e vê um irmão que está no seu meio padecer necessidade de fechar o coração, onde é que está o amor de Deus na sua vida? Aí eu fico pensando, por que eu tenho às vezes mais recursos do que eu preciso? Para isso. Às vezes surgiu alguma necessidade, eu tenho, vou lá ajudar. Surgiu alguma necessidade, você tem condição, vai lá e ajuda. Senão vai te faltar para os seus, né? Porque a palavra do Senhor fala também para você cuidar primeiramente dos da sua casa. Então se você não vai deixar faltar lá, vai cuidar dos outros que precisam. Aí no versículo 18, 1 João capítulo 3, versículo 18, ele fala assim: filhinhos, não habeis de boca nem de língua. Não adianta a gente falar que é igreja, não adianta a gente falar que vai no culto, não adianta a gente falar que é filho de Deus, se na hora que alguém precisa a gente não tem atitude de amor. Não adianta falar, eu te amo, irmão, eu te amo, irmã, eu te amo, vocês são o corpo de Cristo comigo, eu te amo. Mas na hora que passa a necessidade, some. Ah, não vou nem passar perto do irmão e da irmã, porque eu estou sabendo da necessidade, e como eu tenho, eu vou ter que ajudar. Aí ele fala lá, versículo 18:
não ameis de boca nem de língua, mas ame de fato e de verdade, ou seja, com postura, com ação. Faça o que tem que ser feito, amém, irmãos? Então aqui estava se criando aqui essas facções, esses grupos aí, que estavam fazendo com que houvesse desigualdade nas celebrações. Inclusive até esses dias atrás uma pessoa me perguntou sobre essas questões, né? Eu fui numa igreja e lá na igreja era assim, tinha as posições das pessoas. Então o grupo tal, ele estava lá numa posição em um local da igreja que ninguém podia ir lá, e também ele não ia para outro lugar. O que é isso? Dependendo da forma com que é feita, cria-se essas facções. O nome é forte, é claro, mas se elas são criadas e com todo mundo ciente que é só um posicionamento para saberem quem procurar e a hora que procurar, tudo bem. Sabe-se, quem está ali naquela poltrona preta é o pastor da igreja. Você quer falar com o pastor? É só ir lá que ele é o pastor da igreja. Quer falar com o ministério do louvor? Eles ficam ali perto daquela bateria, então é só ir lá que você encontra eles. Irmãos, Jesus era acessível, nós precisamos ser acessíveis. Não existe essa separação. O único que é o cabeça, né, aquele que é diferenciado, é Jesus. É ele que está acima, ele que dá o comando. Todo o resto age por igual. Então o que eles estavam criando aqui na igreja? Desigualdade nas celebrações. Então havia uma desigualdade. Pessoas, cada um tinha o seu valor dentro da igreja. E aqui não, irmãos, vocês, todos nós temos o mesmo valor. O preço pago por cada um de nós foi o mesmo. Foi a cruz através de Jesus há 2000 e poucos anos atrás. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então existe a necessidade de haver essa unidade na igreja. Então estava ocorrendo ali o que? Uma distorção no propósito da ceia. Estava havendo distorção. E aí o Senhor vem com essas palavras para poder nos alinharmos, amém? E também estava havendo um desprezo pela igreja de Deus, porque ele fala no versículo aqui: ou desprezais a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor, irmãos? Fala assim: eu. É você faz parte da igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. E eu não posso desprezar você e você não pode me desprezar. Todos nós temos o mesmo valor na igreja do Senhor. Todos nós não somos diferentes, amém, irmãos? Nós podemos ter dons, talentos diferentes, né? A palavra do Senhor vai lá dizer lá em Efésios capítulo 4 versículo 11, que a uns levantou como apóstolos, outros como os profetas, outros como mestres, outros como pastores e outros como evangelistas. Aí sim existem trabalhos diferentes, né? Dons e talentos diferentes. Agora, com relação a nosso valor, nós temos o mesmo valor, amém, igreja? Não há distinção entre nós. Aí nós vamos citar aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que seguiam isso, entendiam essa unidade. E aí vamos ver aqui também pessoas que não entendiam essa unidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42. Amém? Olha o que diz aí, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles faziam comunhão, partiam o pão e oravam junto. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha, irmãos, uma igreja que ela realmente entende que a igreja, tudo em comum, elas têm tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então ele sabia que alguém tinha necessidade, alguém tinha mais, ia lá e distribuía. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E por eles agirem dessa maneira, o que acontecia? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é um exemplo de igreja, mas um exemplo de pessoas que seguiam o padrão da igreja. O corpo, todos têm o mesmo valor. E nós temos também pessoas que não entendiam, ou pelo menos naquele momento da vida deles, eles não entendiam o que era isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 24. Amém? Lucas 22, 24 ao 27. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: ora, reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós
Não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O que Jesus está dizendo? Eu deveria estar aqui sendo servido por vocês, eu sou quem serve. Por que vocês querem ser alguém? Por que vocês querem estar com um nome maior do que alguém? Nós precisamos aprender, irmãos, que nós somos iguais. Não tem esse negócio de ser maior ou menor, nós somos o mesmo, amém, irmãos? Então essa atitude que eles estavam tendo ali, estava causando divisão e competição na igreja. Divisão e competição não pode haver dentro da igreja, irmãos. Nas empresas, nos negócios aí, nas indústrias, isso acontece mesmo, as pessoas vão lutar lá por isso. Mas na igreja do Senhor não. Na igreja do Senhor cada um tem o seu lugar. Não adianta quem é uma pessoa que é evangelista querer ser profeta, não adianta. Não adianta o profeta querer ser pastor, não adianta o pastor querer ser mestre, não adianta. Cada um tem o seu ponto na igreja, tem que descobrir o seu chamado e trabalhar no seu chamado, amém, irmãos? Amém? Então aqui tem dois exemplos de pessoas que eram positivo e negativo. Então nós precisamos aplicar na nossa vida e parar para entender se a nossa atitude, o que é que nós podemos fazer, que atitude eu e você podemos ter para evitar que seja gerado divisões na igreja. O que eu posso fazer? Ou eu mesmo, há um tempo atrás, até falei para a pastora, disse, nossa, eu tenho um desejo de ter um tipo de grupo na igreja que ele vai fazer só esse trabalho. Está todo mundo aqui conversando, de repente percebe-se uma pessoa sozinha lá na ponta. Esse grupo cola lá nessa pessoa e vai enturmar ela, vai levar, vai descobrir o que ela faz, com que ela trabalha, é casada, é solteiro, o que faz da vida. Aí traz essa pessoa para o grupo que mais adequa ela para ela sentir melhor, para ela estar dentro do grupo, porque a igreja precisa entrosar todo mundo. Nós precisamos estar juntos, amém, irmãos? Nós não podemos perceber que um irmão, uma irmã está só e deixar a coisa normal. Ah, não, ela gosta de estar sozinho. Ninguém gosta de estar sozinho. Não o tempo todo, Não o tempo todo, mas não é assim. Nós inclusive não fomos feitos para ficar só. Lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Se o homem pode ter uma esposa, quanto mais um amigo. É brincadeira, irmãos. Que para alguns a esposa é treta, Eu não tenho esse problema. Minha esposa é uma bênção, Então Jesus falou o quê? Deus falou. Vamos falar Jesus também, Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que sem Jesus nada do que foi feito se faria. Então sem Jesus disse o quê? Precisamos estar juntos. Precisamos estar unidos. Até para decidirmos algo bom para fazer uma decisão, o que Jesus diz? Onde tiver 2, 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou para decidir. Decidindo sozinho também é ruim, porque às vezes não é Jesus que está decidindo. Jesus não está no meio daquela comunhão. Então precisamos, até para decidir algo, não se decide sozinho. Nós precisamos estar juntos, amém, irmãos? Então essa unidade é necessária. Então eu preciso ver o que eu posso fazer para não gerar divisões, ou não permitir que elas gerem, e o que eu posso fazer para promover a unidade da igreja. Todos nós podemos fazer algo, irmãos. Todos nós. Você pode começar a cumprimentar aquela pessoa que você não cumprimentava por falta de costume, ou por falta de entrosamento, ou por achar que ela é diferente de você. Vai lá, começa a cumprimentar essa pessoa, começa a estar junto, começa a participar das coisas da igreja, Que tem gente que às vezes só quer participar do culto e vai embora, some. Você não consegue nem falar com as pessoas às vezes, porque ela só quer aquele período ali. Mas Deus não te chamou só para isso. Deus nos chamou para estarmos juntos, amém, irmãos? A igreja é um momento da mensagem global para todos, mas fora daqui dessas paredes, nós precisamos ser igreja lá fora. Fora desse templo aqui, nós precisamos ser igreja lá fora, na nossa casa, na rua, no trabalho, amém? Glória a Deus, que possamos fazer isso em nome de Jesus, e combater aí essa indiferença e o egoísmo dentro da igreja, Em nome de Jesus. E agora com relação ao significado da ceia, que está do versículo 23 ao 26, O que Paulo faz aqui? Paulo está relembrando eles da instituição da ceia, que a ceia está diretamente ligada ao sacrifício de Cristo. Então, irmãos, aqui não é somente um pão e um suco que vai ser entregue. Isso está ligado ao sacrifício de Jesus, ao que Jesus fez pela minha e pela sua vida, amém? Então eu e você precisamos entender isso. A ceia tem uma grande importância, o significado dela é grandioso, amém? E o pão, ele representa o corpo de Cristo, Inclusive é bom que eu já vou até explicar para a hora da ceia, vai ficar mais simples. O pão que nós pegamos na hora da ceia, ele representa o corpo de Cristo. Irmãos, fiquem à vontade aí, quem está chegando pode ficar à vontade, cumprimente as pessoas, assente, fiquem à vontade. E vocês, irmãos, estão aqui, prestem bastante atenção no que está sendo falado.
Até porque hoje é 2 cerimônias, né? É o culto com a ceia e um casamento, né? Então vai acontecer isso mesmo. Mas nós vamos continuar aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? Ninguém se sinta constrangido aí por isso. Sigam aí, procurem os lugares e se acomodem. Então o que acontece? O pão significa o corpo de Cristo. Que corpo? Que foi entregue por nós. Lá em Isaías capítulo 53 vai dizer que o corpo do Senhor foi entregue pelas nossas vidas, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre suas pisaduras nós somos sarados. Então o corpo de Jesus, quando a gente pega o pão, a gente precisa entender que isso tem um significado. E esse significado lá no grego falado de corpo, ele significa soma. O que quer dizer isso? Indica entrega total. Quando você pegar o pão na mão, você entende assim: Jesus se entregou totalmente por mim. É isso na ceia. A ceia, o pão tem um grande significado. Então você pega o pão e lembra: Jesus se entregou totalmente pela minha vida. O corpo dele foi moído, foi furado, foi chicoteado, foi esbofeteado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E aquela coroa não era igual os espinhos que a gente está acostumado a ver hoje, não. Eram uns espinhos muito grandes, ao ponto que ele ia profundo, a ponto de cravar na cabeça dele. E aí quando você pegar o pão, você lembra: Jesus entregou-se totalmente pela minha vida. E aí o cálice, ele representa a nova aliança de Cristo pelas nossas vidas, uma aliança de sangue, né? Como que o povo antigamente fazia essa aliança lá no Antigo Testamento, desde Gênesis, desde quando Deus fez a promessa para Abraão, e ele veio para confirmar a promessa, mesmo depois de Abraão já ter gerado Ismael. O Senhor diz para ele que eu vou te dar um filho vindo das suas entranhas. Sara também dará um menino, daqui a 1 ano ela vai estar com esse menino no colo. E aí ele faz um pacto com Abraão, o pacto da circuncisão, que é um pacto de sangue. O homem da casa precisa cortar a pele do seu membro e vai ter sangue, vai ser derramado. Esse sangue era a aliança que o povo tinha com Deus. Então com esse sangue declarava-se: eu pertenço a Deus. Que Deus? O Deus criador dos céus e da terra. Não é o Deus Mamon, não é o Deus do dinheiro, não é o Deus da prostituição, é o Deus criador do céu e da terra, aquele que disse: haja, e as coisas passaram a existir. Então quando a pessoa fazia esse pacto, ela estava declarando que ela era de Deus. Como Jesus vem, Ele derrama o sangue por nós. O que Jesus está falando? Não precisa mais o pacto de sangue de vocês, eu derramo sangue pela vida de vocês. E aí esse pacto de Jesus descrito aqui, esse sangue, representa o perdão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28, o sangue derramado para a remissão dos pecados. Então quando eu pego o cálice na mão, quando você pegar isso nas suas mãos para participar da ceia, você tem que pegar ele na sua mão e pensar assim: esse sangue, esse suco representa o sangue de Cristo, que perdoa e redime o meu pecado, amém? Amém, irmãos? Então quando você pega, você vai entender o que é ceia. O pão que eu estou na mão representa o corpo de Cristo entregue totalmente pela minha vida. E aí o suco é o sangue de Cristo derramado para a remissão dos pecados, que perdoa os meus pecados, amém? Eu não preciso mais fazer pacto de sangue, agora eu sou de Cristo, amém, irmãos? Aí a Bíblia vai dar alguns toques para nós, alguns direcionamentos. Como que nós fazemos isso? João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que todos, qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então como que eu faço para fazer parte disso agora, já que não tem mais pacto de sangue? Creia no Senhor Jesus. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos capítulo 16: creia no Senhor e será salvo você e a sua casa. João capítulo 1 versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem entra no reino dos céus? Os filhos de Deus. Então precisa de uma atitude. Que atitude? Romanos capítulo 10 versículo 9: se confessarmos com a nossa boca e cremos em nosso coração, seremos salvos. É isso, irmãos. Então nós temos agora, não precisamos mais cortar a pele, não precisamos mais nos sacrificar, nós precisamos fazer o que representa esse sacrifício, para declarar que eu creio em Jesus, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu pastor. Eu preciso fazer isso, confessá-lo como Senhor da minha vida, em público, né? Confessar é em público. Você vai confessar sozinho, não é confissão. Então confessa em público e crê no coração, porque não basta também falar com a boca e não acreditar. E aí o que acontece? Essa pessoa é salva. E aí ela dá sequência na vida como cristão. Marcos capítulo 16 versículo 16: quem crê seja batizado. E aí a pessoa começa a fazer o que Deus quer seguir o que Jesus colocou para nós, amém, irmãos? Então essa entrega que Jesus fez por nós do sangue, nós não precisamos mais fazer.
Nós não precisamos agora mais pagar com sangue, não precisa sacrifício. Eu não sei se vocês já viram por aí pessoas que ficam andando quilômetros de joelho e sai sangue mesmo, literalmente sangue dos joelhos. Nós não precisamos derramar este sangue para ter algo do Senhor. Jesus pagou o preço total por nós, foi pago completo pelas nossas vidas, amém, irmãos? Nós temos agora livre acesso ao Pai. Jesus diz que quando ele estava na cruz do Calvário, diz que o véu se rasgou de cima a baixo, demonstrando que o acesso agora está livre. Você não precisa de mim para você falar com Deus. Você pode falar com Deus na sua casa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com o seu Deus que está em oculto, que o seu Deus que ouve em oculto te recompensará. Amém, igreja? Então você não precisa mais de ninguém, você tem acesso. O que você precisa? Se reunir como igreja. Nós precisamos ser igreja sim, estar juntos. A palavra do Senhor diz através de Paulo: não sejam como os que deixam de congregar. Não sejam como alguns que deixaram de congregar. O que eles acreditam? Que só eles e Deus é o suficiente na casa deles. Não, irmãos, nós precisamos estar juntos. Até porque quando Jesus vier buscar, ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar a sua igreja, ele não vai buscar uma pessoa, ele vai buscar a igreja. Talvez naquele momento da busca você esteja na sua casa, ou no campo, no trabalho, ou na igreja. E aí você vai ser levado, amém? Como diz a palavra, estarão dois no campo, um vai ser levado, o outro fica. Estarão dois na casa, um vai ser levado, o outro fica, amém? Mas nós precisamos ter tempo de igreja, reunidos. Então, irmãos, essa questão aqui da nova aliança que Jesus fez, através do sangue, é para todos aqueles que quiserem, amém, irmãos? E essa aliança representa perdão dos pecados. Talvez você já tenha cometido alguma coisa na sua vida que você se envergonha pelo que você já fez. Talvez você pense assim: eu não sou digno de entrar numa igreja, eu não sou digno de ter alguma coisa na obra do Senhor, eu não sou digno de fazer alguma coisa para Deus. Jesus diz na sua palavra, lá em Zacarias, que se você, em Miqueias, que se você pedir perdão para Ele, Ele lança os seus pecados no mais profundo abismo e não se lembra mais. Você entende isso? Deus não se lembra mais do seu pecado. Pecado perdoado é pecado esquecido por Deus, desde que você cumpra o que Ele falou para aquela mulher. Ele falou para ela: vai e não peques mais. E aí o seu pecado está perdoado, você não precisa ficar lembrando disso. A partir de agora você é digno sim. Quer ver um exemplo de dignidade? Paulo matava os apóstolos, matava os discípulos, matava os servos de Cristo. O próprio Estevão, quando estava pregando, ele cuidou das roupas para as pessoas apedrejarem ele. O próprio Paulo pega cartas com o governador e vai caminho de Damasco para aprisionar cristãos. E quem aparece no meio do caminho lá em Damasco? Jesus. E diz para ele: Paulo, Paulo. Ele fala: quem és? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí manda ele para um certo lugar. Ele vai lá em Damasco, numa rua chamada Direita, entra numa casa lá, na casa de Judas. Aí ele manda Ananias ir falar com ele. Aquele mesmo Paulo que buscava os cristãos agora se batiza. Em pouco tempo está pregando a palavra. E essa carta que nós estamos lendo hoje, pregando, quem escreveu foi o próprio Paulo. Você quer falar de dignidade? Olhe para os discípulos. Olhe para Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Jesus quase indo para a cruz já. As pessoas começam a perguntar para Pedro: você conhece ele? Não, não conheço. Você conhece dele? Não, nunca ouvi falar, nem sei quem é. Longe de mim, não conheço. Aí o galo cantou, Jesus olhou para ele e ele, constrangido, começou a chorar. E quem é esse Pedro? Pedro é o fundador principal da igreja. Ele começou ali a obra do Senhor, a igreja. Os primeiros batizados, os primeiros convertidos lá em Atos, capítulo de número 1, foi através de, capítulo 2, foi através de Paulo, no dia de Pedro, no dia de Pentecostes. Então, irmãos, não fiquem preocupados com dignidade. Se preocupe-se da hora que você reconheceu o seu pecado para frente. Da hora que você reconheceu que você era errado e pediu perdão para o Senhor, para frente, aceite que você é aceito por Ele. Amém, irmãos? 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que há um grande significado nessa ceia, irmãos. Amém? Há um grande significado no pão, há um grande significado no suco. Amém? Observação: nós não usamos vinho. Pode usar vinho? Pode. A Bíblia não proíbe isso não. Nós não usamos vinho porque às vezes tem uma pessoa no nosso meio que deixou de beber pouco tempo ou muito tempo. Quando ela encosta o vinho na boca, ela lembra-se de quando ela bebia. E aí que a Bíblia diz: há partes da aparência do mal, um abismo leva a outro abismo. Então nós evitamos. Aí que a gente faz? Usamos o suco de uva, amém? Mas as igrejas que usam o vinho, nós não consideramos como pecado, e nem tem isso na Bíblia, amém, irmãos? Não tem dizendo que é pecado isso, amém? Continuando aqui, é só uma observação.
significado da ceia. Agora nós vamos falar, irmãos, sobre a necessidade do autoexame e a reverência na hora da ceia. É necessário ter esse autoexame e essa reverência em nome de Jesus, amém? Nicolas, pode ligar o ventilador. Vou ligar aqui, irmãos, estou suando. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos fazer aqui essa necessidade de autoexame e reverência na hora da ceia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 27. 1 Coríntios 11, 27. Talvez você ouça isso de uma maneira que você nunca ouviu antes. Então abra o seu coração para que você possa entender através do Espírito Santo mesmo, né? E não julgar pelos seus próprios conceitos, como eu já fiz muitos anos na minha vida. Muito tempo eu ouvia as coisas, como eu já havia aprendido de uma forma, quando eu ouvia, eu já fechava o meu coração, fechava o meu ouvido e falava, isso aí não tem nada a ver. Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é ouvir a palavra com o coração aberto, amém? Nós precisamos estar com o coração aberto, né? Ver o que realmente Deus quer falar através desse texto. Então aqui em 1 Coríntios 11, versículo 27 ao 33, Paulo está alertando as pessoas sobre o risco de participar da ceia indignamente, porque existem formas de participar da ceia. Todos nós, irmãos, podemos participar. Essa pessoa que me perguntou sobre a ceia, ela falou que no lugar que ela foi, tinha alguém na porta e todo mundo que entrava, pequeno, grande, adulto, velho, visitante, todo mundo pegava a ceia já pegava, ia para o seu lugar. Aí ele foi me perguntar se está errado. Eu falei, não está errado não tem nenhum lugar na Bíblia que proíbe isso. O que tem na Bíblia é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é você que se examina, não sou eu que te examino, é você que se examina. Mas Paulo diz que existem maneiras dignas e indignas. Existem formas de participar com discernimento e sem discernimento. Isso tem no texto bíblico, amém? Então Paulo fala aqui, no versículo 27, 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, ele começa o texto falando por isso. Pelo que? Versículo anterior. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu não posso participar da ceia se eu não acredito que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para me buscar. Dá para entender, irmãos? Eu preciso acreditar. Jesus veio um dia, morreu, ressuscitou e voltará para me buscar. Jesus vai voltar, eu estou preparado. Jesus, me busca, Senhor. Eu gosto da minha esposa, da minha família, do que eu faço, eu amo isso, mas sei que o Senhor tem muitas coisas melhores para mim na eternidade. A palavra do Senhor diz que as ruas lá são de ouro, pedras preciosas, águas cristalinas, frutos de tempo em tempo que dá o seu fruto. Não tem dor, não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem morte, não tem nem escuridão lá. Eu quero ir para aquele lugar. Então o que a gente precisa? Versículo 12: não tome indignamente, né? Porque aquele que comer o pão e o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Por isso que, quando fala por isso, quer dizer que é por alguma coisa. Que coisa? Versículo 26, que é o anterior. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se eu, quando eu bebo, eu não estou lembrando disso, comendo pão e bebendo o cálice, Senhor, o Senhor veio, o Senhor ressuscitou, mas eu creio que o Senhor voltará. É isso, amém, igreja? Então quem está participando da ceia tem que se lembrar disso. Jesus voltará para me buscar, amém? Aí você já não está participando mais de forma indigna. Então essa questão de participar de forma indigna, já tiramos aqui. Versículo de número 28. Ele continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É a mesma coisa. Pois quer dizer que é continuação. Então você volta para o anterior. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vou me examinar no quê? Será que eu vou me examinar se eu tenho pecado? Será que eu vou me examinar se eu me envolvi com prostituição, com drogas, com mentiras, com roubos? O que é isso? Isso também, mas isso é contínuo na sua vida. É dia a dia. Todo dia, toda hora, você precisa se examinar. Todo tempo. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmo capítulo 1, para nós meditarmos na palavra de Deus todos os dias.
todos os dias. Por quê? Porque eu vou ver o erro que eu tenho em mim e eu vou me corrigir. Que problema é esse então principal que Paulo está falando aqui? É o que nós lemos do versículo 17 em diante. As divisões que tinha na igreja, os problemas que tinham entre eles, as facções, os grupos separados. Então ele explica, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Quem é o corpo? O corpo somos nós. O corpo é eu, o corpo é você. Amém? Nos versículos anteriores, versículo 23, 24 e 25, Jesus está falando através de Paulo sobre o pão e o cálice. O corpo de Cristo representado no pão e o sangue representado no cálice. No versículo 29 ele está falando de vocês, de nós, do corpo. Não é mais só do sangue do corpo representado, é da igreja. Por isso quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem entender como que está a igreja. Aquele que come o pão sabendo que alguém padece necessidade não ajuda. Aquele que come do pão e toma do cálice sabendo que o irmão não está bem com essa pessoa e continua a vida normalmente, não se relaciona, não pede perdão, não se alinham. Isso é comer o pão e beber o cálice indignamente. Amém? É isso que ele está falando aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele vem no versículo 30 para explicar. Aí ele vem explicar para nós o que ele quer dizer. Por isso, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que ele quer dizer, irmãos? Que se nós não nos damos bem, se nós excluímos as pessoas, se nós mostramos que um é maior, outro é menor na igreja, isso causa nas pessoas enfermidade. As pessoas ficam doentes, tem pessoas que desenvolvem câncer por isso, porque fica numa mágoa tão grande e desenvolve câncer. O que acontece com essas pessoas? Morrem. Isso que ele fala aqui, eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Fracos não consegue caminhar, não consegue vir para a igreja, não consegue participar das coisas, não tem força para servir Jesus. Doentes, é doente mesmo, de físico doente, está doente. Por quê? Porque a alma deixa o físico doente. E o outro e não poucos que dormem. Esse dormir aqui no original do grego é morrer mesmo, sepultado, foi enterrado. Então se nós não estivermos bem, pessoas podem morrer no nosso meio, por não se sentirem amados. Então quando a gente vai participar da ceia, a gente tem que reconhecer o pão e o suco, que é o corpo e o sangue. Temos que reconhecer o corpo e precisamos estar bem com o corpo. Eu não posso tomar a ceia se tem alguém aqui no nosso meio que eu não tenho um bom relacionamento, ou que eu de repente tenho alguma coisa contra. Eu não posso. Eu preciso me relacionar com essa pessoa. Eu preciso lá pedir perdão por algo, ou perdoar de alguma coisa que ela fez, para assim participar da ceia. Por isso que Jesus fala: se você chega em algum lugar para entregar o seu louvor ao Senhor, entregar a sua oferta, a sua adoração ao Senhor, e lembrar-se que alguém tem algo contra ti, deixa ali a sua oferta, vai lá se acertar com essa pessoa e depois volte para adorar o Senhor. Assim é na ceia, irmãos. Amém? Nós precisamos estar bem entre nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós não podemos deixar ninguém fraco e doente. Então antes de participar da ceia, precisamos nos examinar, confessar os nossos pecados e buscar reconciliação com os irmãos se precisar. Amém? Devemos lembrar da ceia que ela é um ato comunitário. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que nós não podemos deixar que haja falta de unidade na igreja, irmãos. Não pode haver falta de unidade na igreja. Então na ceia nós vamos nos lembrar disso. Por isso que aqui na ceia às vezes a gente fala: pega o seu pão, troca aí com o seu irmão. Pega o seu suco, troca com a sua irmã. Vai lá, ora com ele, dá um abraço, fala alguma coisa, né? Algumas pessoas não gostam, mas isso aqui é o que faz nós realmente sermos igreja. Amém? Nós precisamos ser igreja. Amém, irmãos? Estamos participando da ceia com o coração limpo, em comunhão com os irmãos? Pergunta para nós: será que eu estou participando da ceia com o coração limpo e em comunhão? As pessoas precisam aprender a não serem culpadas pelo sangue do Senhor. Amém, irmãos? Então nós precisamos apresentar os nossos corações para Deus. Então a ceia do Senhor, irmãos, nos lembra do sacrifício de Cristo. É isso a ceia, ela nos lembra disso. Nos une como corpo de Cristo. Amém? A ceia nos une como corpo de Cristo e nos convida a um autoexame, a nos examinar. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Essa palavra, ela não era para ceia,
ela é para nós entendermos o que é a igreja, reforçar em nós o que é a igreja. Não dá para ser igreja isolada, amém, irmãos? Não dá. Se alguém algum dia te falou isso, ou se algum dia você veio acreditar nisso, joga essa mentira por terra. A única maneira de ser igreja mesmo é a partir de dois. De dois para frente nós somos igreja. De um só somos nós e Deus. Deus está ali, Deus está no seu coração. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então cada um de nós temos o Espírito dentro de nós. Mas para ser a igreja que Deus quer, nós precisamos estar juntos, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos colocar de pé.